Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Teologia Sistemática, Teologia e Espiritualidade, Teologia do Dr. Charles Hodge. E queremos falar sobre a doutrina protestante da natureza da igreja. Nós respeitamos a fé, nós respeitamos as manifestações da fé cristã, nós respeitamos as instituições históricas e as que estão surgindo aí, todas como representações da fé cristã, buscando unir os cristãos em torno do propósito estabelecido por Deus na Sagrada Escritura. Mas às vezes alguém se ofende, e as pessoas se ofendem com muita facilidade nos dias de hoje, porque a palavra de um é usada para ofender outro e um terceiro entra no meio e diz que o outro se ofendeu, e é um mundo de ofensas, de ofensores e ofendidos. As pessoas raramente hoje querem discutir ideias, conceitos, querem discutir paixões, Aí fica um tanto quanto complicado. Não queremos mudar a cabeça de ninguém, não pretendemos mudar a mente de ninguém, não pretendemos moldar a fé de quem quer que seja. Apenas apresentamos as nossas contribuições na esperança de que sejam úteis para aqueles que assim desejam se apropriar de um conhecimento disponível ou das orientações disponíveis, não necessariamente o meu conhecimento, que é pouco, né? O conhecimento disponível a todos através da pequena literatura dessa área que existe em língua portuguesa ou na nossa língua brasileira. Quando falo de igreja, há um conceito doutrinário. Existe uma doutrina católica, existe uma doutrina protestante, reformada, tem uma doutrina evangélica e de lá para cá cada grupo tem criado a sua própria doutrina e apresentando a doutrina, né, como se fosse a mais pura, verdadeira expressão da verdade. Nós temos uma convicção que encontra respaldo na doutrina protestante da natureza da igreja. Então, há um conceito doutrinário protestante no que diz respeito a o que é a igreja, qual é a natureza da igreja, né? O que se constitui a igreja de Cristo Jesus. Esse conceito foi desenvolvido historicamente em oposição aos excessos do catolicismo romano medieval. Lembrando que o catolicismo romano, na época medieval, era uma igreja de poder, era uma igreja de mando. Não estou falando de poder carismático. Era uma igreja que partilhava do poder civil. Havia uma confusão entre o poder civil e o poder religioso. Havia uma mistura que se tornou maligna, não só para a sociedade, mas como também para a fé cristã, também para a religião. O movimento protestante teve, em parte, esse propósito de diminuir a influência que eles consideravam nociva da igreja que invadia a estrutura político, econômica e social também da época, tá? Então vamos falar sobre a doutrina protestante da natureza da igreja. Os protestantes ensinam. Eu vou mais ler aqui. Primeiro, que a igreja como tal, ou em sua natureza essencial, não é uma organização externa. A igreja estabelecida por Cristo Jesus não é uma instituição. A igreja não são os prédios, não são os palácios. A igreja não é a casa de culto, a casa de oração. A igreja, ela não se apresenta como uma instituição. A igreja estabelecida por Cristo Jesus, tá? Isso não invalida a existência de instituições, isso é da natureza humana. Mas a igreja, em sua natureza, ela não é uma instituição externa. Segundo, todos os crentes em quem o Espírito de Deus habita são membros daquela igreja que é o corpo de Cristo. Não importa com que organização eclesiástica estejam conectados e mesmo que não participem de tal conexão. O ladrão da cruz foi salvo, ainda que não se tornasse membro de nenhuma igreja externa. Terceiro, portanto, que os atributos, prerrogativas e promessas da igreja não pertencem a nenhuma sociedade externa como tal, mas ao verdadeiro povo de Deus coletivamente considerado, e às sociedades externas somente até onde constituídas
de verdadeiros crentes e por eles controladas. Isso é apenas para dizer o que toda pessoa admite ser verdadeiro, que os atributos, prerrogativas e promessas relativos aos cristãos pertencem exclusivamente aos verdadeiros cristãos, e não aos ímpios ou profanos que se denominam cristãos. Ou seja, em último caso, quem decide quem é cristão é o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma instituição, não foi dada a nenhuma instituição o poder de transformar um pecador em santo. Nenhuma instituição tem esse poder de transformar o indivíduo. Nós acreditamos que Deus, graciosamente, pelo seu Espírito, é quem realiza essa transformação. Isso não é colocar-se contra os ritos e cerimônias das igrejas. Isso não é se colocar contra as ordenanças das igrejas, contra a administração da igreja. É basicamente dizer o óbvio. Basicamente dizer o óbvio que a Escritura declara. Ninguém pode dizer, ora vem Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. É claro que as pessoas podem dizer não verdadeiramente. Não no sentido de compreenderem e comungarem com o nível de expectativa e de esperança, de certeza que essa palavra declara. Qualquer um pode pronunciar a palavra, agora viver a palavra é prerrogativa dos cristãos. Tá? Vamos continuar aqui. Que a condição da membresia na verdadeira igreja não é união com alguma sociedade organizada, mas a fé em Cristo Jesus. São os filhos de Deus pela fé, são os filhos de Abraão, herdeiros da promessa da redenção a eles feitas pela fé, sejam judeus ou gentios, escravos ou livres, protestantes ou romanistas, presbiterianos ou episcopais, ou estando demasiadamente dispersos, não podendo 2 ou 3 deles reunir-se para o culto. É claro que a doutrina tinha que ter essa verdade. Do contrário, os missionários não poderiam ter sido considerados cristãos. Os apóstolos, em muitas das ocasiões, os evangelistas do passado, né, que atravessavam as fronteiras dos seus países com o objetivo de proclamar o evangelho do reino, em não raras ocasiões, totalmente sozinhos. Ué, se estão sozinhos, não são mais cristãos? Se não está em comunhão com uma instituição, não é mais cristão? Não. A verdadeira doutrina diz que é cristão aquele que está em comunhão com Cristo Jesus. Aquele que está em comunhão com Cristo Jesus, ainda que ele não possa se reunir por algum motivo em culto com os demais irmãos. Os protestantes não negam que haja uma igreja católica. Católica significa universal. Universal é uma igreja neopentecostal agora, mas a palavra em si, uma igreja católica, ou seja, uma igreja universal, uma igreja que compreende todos os indivíduos e grupos deste mundo que, pela fé, reconhecem Jesus como o seu Senhor e Salvador. Então, os protestantes não negam a existência de uma igreja visível na terra, composta por todos os que professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Essa parte de juntamente com seus filhos, ela abre espaço posteriormente para algumas controvérsias, para alguns debates. Os filhos dos cristãos são cristãos? Há alguma garantia de que eles serão salvos por serem filhos? De fato, não há nenhuma garantia que o seu filho, que o meu filho será salvo por ser filho de um cristão. Mas há a garantia de que essa graça que te alcançou não se apartará da sua vida e alcançará também a sua descendência. Então, há motivos para permanecer confiante em Deus. Há motivos para confiar na palavra de Deus. Deus não se proporia a salvar um indivíduo, um grupo, e abandonar os seus. A família da fé, ela é muito importante, mas a filiação não é garantia de salvação. A salvação, essa pessoa, essa criança, nós já falamos, doutrinariamente todas as crianças estão salvas, porque são crianças, tá? Mas esse indivíduo vai crescer, tornar-se responsável e deverá ele assumir as responsabilidades que a fé exige.
acreditando que a graça de Deus se manifestará também nesta vida. Então há esperança para as nossas famílias. Mas nem todos se acham inclusos numa única sociedade externa. Eles também admitem que é dever dos cristãos unir-se com o propósito de prestar culto e vigilância a cuidados mútuos. Reconhecem que tais associações e sociedades pertencem certas prerrogativas e promessas, que têm ou devem ter oficiais cujas qualificações e deveres estão prescritos nas Escrituras, que sempre tem havido e provavelmente sempre haverá tais organizações cristãs ou igrejas visíveis. Os protestantes negam, porém, que alguma dessas sociedades, ou todas elas coletivamente, constitua a igreja pela qual Cristo morreu, na qual ele habita por meio de seu Espírito, a qual ele prometeu perpetuidade universal, católica, unidade e orientação divina no conhecimento da verdade. Qualquer uma delas, ou todas elas, uma após outra, pode apostatar da fé. E todas as promessas de Deus à sua igreja se cumprem. A igreja não deixou de existir quando Deus reservou somente 7.000 em todo Israel que não dobraram seus joelhos a Baal. Quase todos os pontos de diferença aqui entre a, a doutrina apresentada pelos católicos e a doutrina dos protestantes diz respeito ao o que é igreja. O que é igreja, tá? A doutrina protestante diz que a igreja são os cristãos. São aqueles que são transformados pelo Espírito Santo. Não são necessariamente aqueles que professam a fé segundo esta ou aquela instituição externa, segundo esta ou aquela organização externa, por assim dizer. Uma coisa é a profissão de fé que a instituição exige dos seus membros ou dos seus associados. Outra coisa é o nível de exigência que a Escritura apresenta em relação àqueles que creem. O nível de exigência apresentado pela Escritura é do chamado novo nascimento ou regeneração, né? As implicações práticas do perdão de Deus, da ressurreição pela fé em Cristo Jesus, o nascer de novo pela fé, o apropriar-se ou ser apropriado pela graça divina, salvadora e redentora que há em Cristo Jesus. Então, quando a Escritura propõe, quando os textos que nós estamos abordando propõem uma visão de igreja, o nosso conceito de igreja, a nossa perspectiva de igreja é que a igreja de Deus em Cristo Jesus é aquela que é formada pelos cristãos regenerados pelo Espírito Santo. Não necessariamente os que professam a fé. Marco, mas a profissão de fé, a declaração de fé, eu não estou dizendo que ela é inútil ou que ela é desnecessária. Eu estou dizendo que a vida espiritual, ela é regrada por verdades espirituais, tá? O primeiro passo, que muitas vezes é aquele que as pessoas mais demoram, mais resistem em fazer, é entregar-se, né, totalmente ao Senhor, entregar a sua vida, reconhecer em si mesmo a total e absoluta falta de poder, habilidade, dons ou capacidade para uma autorregeneração, para uma autossalvação, tá? Reconhecer a necessidade da graça de Deus, coisa essa que ele dispensa a todos gratuitamente pela fé. O alcançar as promessas de Deus ocorre pela fé, de que Deus é provedor de todos os mecanismos, meios, ferramentas, dons, poderes, habilidades. Deus satisfaz em Cristo Jesus todas as necessidades que o homem tem para ser salvo. A nossa salvação, a nossa esperança está em Cristo Jesus. A igreja que nós cremos, a igreja que nós confessamos, é aquela que é considerada pelos estudiosos a igreja invisível. Invisível por quê? Porque ela é constituída por todos aqueles que creem, abertamente, publicamente, secretamente, seja como for, onde quer que a pessoa esteja, debaixo de opressão, de uma
tirania política, de uma tirania religiosa, seja lá o que for, todos os cristãos regenerados pelo Espírito Santo constituem a igreja de Cristo Jesus, a igreja que aqui trabalha, a igreja que labora nesta vida, a igreja que sofre, a igreja que enfrenta dificuldades, a igreja que, apesar de tudo que a ela se opõe, permanece fiel ao seu Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa concepção, esse é o conceito de igreja que se adonou do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, do qual nós não pretendemos nunca jamais nos apartar. Não nos colocamos contra a necessidade de organização e a necessidade de regulamentação externa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá? Acreditamos que as instituições externas, as organizações externas são muito importantes, mas elas não podem se confundir com o que é a igreja, segundo declarado por Cristo Jesus, né? Segundo declarado nas Escrituras. E também não pode avançar sobre as prerrogativas de Cristo Jesus. Então, nenhuma igreja, nenhuma instituição externa é dona da verdade absoluta e completa. Tá? Não tem. A melhor não existe. Não existe. O que existe aí é o esforço, o empenho, as tentativas humanas. Umas estão mais ou menos, outras estão menos, né? Umas nem sequer alcançaram e outras não pretendem nada com a eternidade. São negócios mundanos, são negócios humanos, são empreendimentos temporários, diz respeito aqui exclusivamente a esta vida. Se apregoamos a liberdade de fé, de crença e de expressão para todos, não nos opomos aos que aí estão. Apenas não comungamos com tudo que aí está. Respeitar não significa concordar. Respeitar muitas vezes significa um afastamento considerável, por entender que, muito embora livre para atuar como atua, livre no sentido que a palavra permite expressar, nós não somos obrigados a dizer amém a tudo e a todos. Tá? Se você ler atentamente a Escritura, há muito mais motivo para reflexão, silêncio, apropriação do pensamento, da verdade. Não é para sair por aí dizendo amém a tudo e a todos. O ser humano é um ser inteligente, é um ser racional, isso é um dom de Deus, e não é sábio abrir mão disso em nome da fé. Muito pelo contrário, a fé exige a apropriação dos dons e talentos do ser humano. O que mais nos indigna, né? Não tanto, porque mas não esperávamos, né? É que muitos, por exemplo, que são hoje protestantes, apresentam um conceito de igreja católica. Muitos que se dizem evangélicos ou neopentecostais também têm lá um conceito católico da Idade Média ainda, né? Então, essa confusão nos parece nada saudável. E a invasão, a tentativa de invadir as prerrogativas de Cristo Jesus é algo que ofende ao cristão. A igreja não substitui Jesus Cristo. Não há substituto para Cristo Jesus a não ser o Espírito Santo. Não há substituto para a consolação de Cristo Jesus. Não há substituto neste mundo, nesta terra, para o Senhor Jesus Cristo em tudo aquilo que ele realizou e realiza e pretende realizar na vida daqueles que creem, que não seja o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito de vida e ressurreição. A igreja não é Jesus. A igreja não é o Espírito Santo. A igreja não é o céu, nem a varandinha, tá? Nem a varandinha, tá bom? Não podemos confundir. Alguns aí apresentam a sua instituição, a sua igreja, como se aquela igreja fosse Jesus. Venha para tal lugar porque aqui Jesus está. Venha para tal lugar porque aqui Deus está. Venha para tal lugar porque daqui para o céu é rapidinho. Tá, isso não existe. Isso não existe.
Isso não existe. As instituições são importantes, têm o seu papel, o ser humano precisa se organizar e se organizar bem, deixar bastante claro, eu sou a favor da transparência absoluta no que diz respeito à condução dos negócios das instituições religiosas. Eu sou a favor de 100% aberto à administração, salvo as questões de correção, de, de disciplina, né, que deve ter um ambiente reservado dada a natureza dos próprios atos. Né? Você não tem o direito de piorar o que já não está bom, ou você a cura, ou você muda de atividade. Se você é ministro de Deus, você é ministro da cura. Se você é ministro de Deus, você é ministro da redenção. Você não é ministro do juízo, porque isso Deus não delegou a ninguém. Ou você é ministro da graça de Deus, ou você é a desgraça entre os homens. Ou um ou outro. Você tem que escolher o seu caminho, o seu propósito nessa vida. Ou você está entre aqueles que abençoam, ou você é mais a consequência da maldição ou do pecado no mundo. É simples assim. Ah, Marco, não é tão simples. É simples, sim. É simples. O que talvez seja difícil é a coragem ou a determinação de aceitar essa simples responsabilidade. Fui alcançado pela graça de Deus com o objetivo de transmitir aos demais essa graça, de graça. Porque a salvação é pela graça. Se a salvação é pela graça, não significa que ela não tenha um alto custo. O custo foi altíssimo para o próprio Deus, a ponto de perder o seu Filho unigênito, que ele entregou como sacrifício por nós. Tá? Deus sabe o que custou a ele a salvação da humanidade, a redenção da humanidade. Deus muito bem sabe o que custou a ele e sabe muito bem que o ser humano nunca, o mortal nunca teria e nunca terá condições de pagar tão elevado preço. Tá? Então essa é a nossa postura, essa é a nossa convicção, não pretendendo ofender a quem quer que seja, sem abrir mão também do direito de discordar, tá? Doutrinariamente, teologicamente, com todo o amor cristão, mas não abro mão do direito de discordar e de marcar posição com o que é histórico, tá? Com o que está revelado na palavra de Deus. Nunca disse e jamais direi que a concepção doutrinária protestante chega a ser perfeita. Ou a evangélica, ou nenhuma delas, a nossa concepção doutrinária não é perfeita e não tem como ser perfeita. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Tá? Qual é a melhor obra teológica? Aquela que te mantém firme, aquela que te sustenta, aquela que tem respaldo na Escritura. Tá? Essas são as melhores. Via de regra, algumas mais antigas aqui são as melhores. Tá? Não que não se tenha produzido bom material nos dias de hoje, mas essas têm uma fundamentação bastante sólida e uma menor preocupação com o mercado literário. Tá? Foram elaboradas com o objetivo de abençoar permanente vidas, não foram elaboradas com o objetivo de competir aí no pequeno mercado teológico brasileiro. Então eu espero que esse regramento apresentado pelo Dr. Charles Rhodes ainda não é um ingresso na eclesiologia, porque a eclesiologia, ou doutrina da igreja, há um espaço, está em aberto, não foi consumado, não tem como você fechar a doutrina, tá? Não tem como você fechar, porque a doutrina, a igreja, ela é parte do agir de Deus. O problema é quando a igreja se rebela contra Deus, como falam a apostasia, né? Quando a igreja, por exemplo, a igreja lá com os imperadores do passado, a igreja proclamava a fé em Cristo Jesus, mas aceitou, assim, sem pensar muito bem, o dinheiro do Império Romano, as estruturas do Império Romano, e em algum momento se confundiu com o próprio Império Romano. E de lá para cá, igrejas têm se confundindo com o Estado. Causa perplexidade, às vezes, instituições que sempre defenderam a separação, né, da igreja e do Estado, a separação,
uma convivência pacífica, obviamente, mas essa não confusão entre o que é igreja e o que é Estado, né? Hoje se empenham muito em viver debaixo da tutela estatal, né? Aí entra na confusão que nós vemos aí fora. Mas o nosso compromisso é outro, o nosso trabalho é outro, esperando que esse posicionamento aqui, que não é exclusivamente meu, não é minha a doutrina, é uma doutrina histórica protestante, né, que vem aí ao longo dos anos se apresentando, né, tem sido apresentada, contestada, mas de um modo geral aceita pelos protestantes, pelos evangélicos, tá bom? E tem expressão na palavra de Deus. Então, não criamos, não inventamos, tá? Partilhamos da concepção da fé conforme muitos outros também assim o fazem. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda a paz.